conectados com a palavra, que a graça de Cristo seja conosco. Santuário. O que é um santuário? Geralmente, quando ouvimos falar em santuário, lembramos de uma construção, também conhecida como templo, que nada mais é do que uma construção feita de blocos, tijolos, argamassa, ferro, madeira, etc, etc. Local destinado às reuniões da igreja. A questão aqui é saber se o santuário é o prédio ou se é o povo que aí se reúne. Pois é, essa é a questão. Paulo, o apóstolo aos gentios, vai nos dar uma luz sobre o assunto quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 6, 18 a 20, ele diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vós, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus no seu corpo. Quando eu era jovem, um dos membros da congregação a qual eu pertencia sofreu um grave acidente que o deixou paraplégico. Nunca mais pôde andar. Ele viveu vários anos assim, prostrado em cima de uma cama. Tive a oportunidade de visitá-lo algumas vezes. Depois transferi minha residência para outro local distante de lá e não mais tive a oportunidade de estar com ele. Mas a minha experiência foi assim como a dos demais irmãos que visitaram aquele amado irmão. Todos nós tivemos experiências marcantes. Quando nos dirigimos à sua casa, invariavelmente a nossa preocupação era como podemos levar uma palavra de consolo àquele irmão que vive nessa situação tão triste. No entanto, todas as vezes saíamos da casa desse irmão confortados. Tal era a confiança em Deus e tal a alegria daquele irmão de ter nele habitando o Espírito Santo de Deus. Ele falava da alegria de ser cristão. Ele era um retrato daquilo que entendo ser o que o apóstolo Paulo fala. Nós somos o santuário do Espírito Santo. Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita em nós. Dessa forma, Deus vive em nossa vida e passamos então a ser santuário. Também na carta aos Romanos, é o mesmo apóstolo ainda, no capítulo 8, versículo 9, diz ele assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então Paulo fala que o cristão vive sob o domínio do Espírito Santo. Porém, contudo, entretanto, todavia, somente você e Deus podem saber se de fato o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo não deseja ser um visitante, e sim um habitante permanente. Como habitante permanente, ele deseja fazer parte da nossa vida. Sobretudo, ele deseja que sejamos pessoas realizadas, satisfeitas, alegres, repletas de felicidade. Mesmo quando as coisas não vão bem. Mesmo quando, se tivermos de passar anos no leito de dor, limitação física, ele deseja fazer morada permanente em nós. Isso fará de nós santuário de Deus. O prédio, por mais luxuoso que seja, é só um prédio, não passa de um prédio. Santuário é a igreja, o corpo de Cristo, que se reúne no prédio, que chamamos de templo. Essa mesma igreja que se reúne no templo pode, se necessário for, se reunir em outro lugar qualquer e continuará sendo santuário de Deus. O santuário deve ser inteiramente dedicado a Deus. Que Deus nos ajude a compreender e a viver de acordo com essa compreensão. Amém e amém. Eu quero orar nesse momento, quero convidá-lo a interromper um pouco sua atividade e venha comigo em oração.
Senhor, nosso Deus e Pai Celeste, muito obrigado porque nós podemos e devemos ser santuário do Espírito Santo, santuário do Deus que habita em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender e a colocar em prática, deixando que Tu sejas participante da nossa vida em todos os aspectos. Em nome de Jesus. Amém.